Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nesse exato momento, agradeço pela oportunidade que nossos irmãos, que nosso pastor Josimar nos deu para nós dar essa aula dessa noite. Os irmãos na sua casa, abra sua revista na lição 9, que é a lição que nós vamos estudar hoje. Diz, chama um chamado e adoração e um alerta. Texto áureo. Vinde e adoremos, e brotemos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Verdade aplicada. Adoração envolve cântico, alegria, reverência, programação, mas também obediência. Objetivo da lição. 1. Mostrar que o Salmo 95 é um convite e adoração. 2. Entender o que é adoração e verdadeira. 3. Alerta que é preciso estar atento à palavra de Deus. Irmão, nossa lição está situada no Salmo 95, no versículo 1, 2, versículo 1, o 2, o 3, o 8, o 9 e o 10. Os irmãos que não têm revista, abre na sua Bíblia, no Salmo 95. Então, vamos iniciar a leitura do texto de referência. E quer dizer, vinde, no versículo 1, vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo e rocha da nossa salvação. 2. Apresentemos-nos diante da sua face com louvores e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande é o Rei grande, acima de todos os deuses. 8. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como nos dias da tentação no deserto. Versículo 9 diz assim: como vossos pais me tentaram, prova-me e vieram a minha obra. Versículo 10: 40 anos esteve desgostado com esta geração, e disse: há um povo que erra de coração, e não tem conhecimento do meu caminho. Irmão, nós vamos partir agora para a nossa lição dessa noite. Diz, na introdução diz assim: o Salmo 91, 81, somos convocados, um povo de Deus, para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor. Alerta para não negligenciar a reverência da confiança, obediência em todo o tempo. Irmãos, aqui nessa introdução nessa lição, nós vamos falar no top 1, nós vamos falar sobre o convite de adoração. Mas só disse um convite, a pessoa tem que quando recebe um convite, para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas no Salmo 95, diz um top 1, diz assim: o Salmo 95 é um convite e adoração, é alerta em relações e ceticismo que atinge diversos servos do Senhor no caminho cristão. Irmãos, esse é um ponto importante, que a gente deve confiar, devemos aceitar esse convite para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque, irmãos, aqui é uma coisa melhor que tem a gente adorar o nosso Deus, estar na presença dEle. No top 1 diz assim: vinde e cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamado povo para cantar ao Senhor. Salmo 95, versículo 1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvor ao Senhor. Irmãos, nós temos que adorar o Senhor, louvamos o Senhor em todo o nosso coração. E por isso nós temos que estar a mente alegre, tem que estar a mente satisfatória, de alegrar, de louvar o Senhor, de aceitar esse convite, né, de adorar, aceitar, de louvar. Completamente importante esse ponto de estar exaltando, louvando ao Senhor. Então diz, parte 1 diz assim: louvai ao Senhor com júbilos, ou seja, com alegria. Louvar o Senhor não é quando diz que louvar Ele com alegria. Louvar Ele realmente com o coração aberto. Deixar o Senhor realmente renovar nosso coração. E mostrar a nossa alegria, mesmo estamos na tristeza,
o importante é louvar ao Senhor com alegria, com júbilo, abrir o coração, abrir nossa alma, para se alegrar na presença do Senhor. Diz: alegria apresenta o nosso contentamento e servir ao Senhor. Isso é louvá-lo com prazer, pois Ele é o nosso Deus. O Salmo 100 diz assim: celebrar com júbilo são todos os moradores da terra, e servir a Ele com alegria, e apresentar Ele com cântico. Assim diz o Salmo 100. O louvor deve ser dirigido ao Senhor, não aos homens. Porque louvor, a pessoa pensa que vai louvar, quer cantar bonito, tem uma voz linda. Isso faz parte também de louvar o Senhor. Nós temos que louvar o Senhor com a nossa voz afiada. Diz, às vezes a pessoa pensa que não, se eu errar é para Deus mesmo, está tudo bem, mas não é dessa forma, não é para esse caminho. Para Deus tem que fazer em primeiras mãos, louvar Ele diz exaltar com alegria, diz abrir o coração, diz ensaiar. Se você vai cantar, louvar o Senhor com hino, diz ensaie, ensaie pelo menos duas, 3 vezes, ou 2 uma semana, para louvar o Senhor, porque Ele merece o nosso louvor perfeito. O grande reflexo é ser feito atualmente, consiste com saber para quem são os louvores, quais são os propósitos iniciados nessas letras. Ressalta soberana a graça de Deus, fortalecendo o relacionamento entre Deus e o homem, anunciar o sacrifício viárico de Cristo. Similarmente, a coisa importante, haver pessoas assim, não, eu vou louvar o Senhor, se eu errar não tem problema. Tem sim, porque nosso Deus deu para nós de primeira. Tudo que o Senhor fez para nós deu de primeira. E Deus deu tanto de primeira que deu seu Filho unigênito para que morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Então, por que nós não podemos fazer também de primeira linha para representar o nosso Deus? Por isso nós devemos louvar o Senhor com a minha satisfação, com alegria, e exaltar o Senhor. Porque o livro de Salmos 95, é de louvores, é de cântico ao Senhor. E por isso nós sentimos essa alegria de celebrar Ele com júbilo. No top 1, 2 diz assim: está acima de todos os deuses. Porque realmente está em cima de todos os deuses. Porque realmente tem outros deuses por aí. E nosso louvor tem que ser pelo menos para um só adorador, um só Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Pai Celestial que mora na glória. Por isso nosso ensaio, nosso louvor tem que ser somente para Ele, não para outros deuses estranhos. Do versículo 3 e em diante, o salmista identifica a razão pelos quais se deve adorar o Senhor. Em primeira delas consiste o fato que Ele é o grande Rei, acima de todos os deuses. Ele é acima de tudo. De todos nós estamos, Ele é acima de todos do nosso aspecto. Ele está em cima de todos nós. Ele não está somente depois por cima, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele que fez realmente toda a abundância, Ele que deu o direito de nós sobreviver na presença do Senhor. Diz que consequentemente o povo de Israel convive com nações politeístas. Nessa convivência deve circunstância, o povo de Israel construiu para si um ídolo, pois passou a adorá-lo. E um dos maiores esforços dos profetas foi pregar contra a idolatria em Israel. Mas o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles adoravam Deus. Quando o Senhor usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, diz realmente lá no deserto, eles fabricaram um Deus, um bezerro. Pegou ali as joias, toda a especiaria tinha ali, fabricaram um Deus. E realmente isso foi um grande erro do povo de Israel. Não podia ter feito aquilo, porque realmente o maior Deus é o que está em cima. Não é o nosso Deus que está embaixo. Normalmente é uma idolatria. Se nós somente idolatrar, a pessoa pensa que idolatria é só uma imagem de escritura. Mas às vezes a pessoa idolatra, fica idolatrando o seu próprio ego, diz, eu sou, e mais ninguém é. Diz, idolatra o carro, idolatra a família. Isso realmente é pecado. Mas devemos realmente adorar o nosso Senhor, nosso Deus. O apóstolo João ensina
Filhinhos, guarda vossos todos os ídolos. Paulo exaltou, fuge da idolatria. Vamos fugir da idolatria. Vamos largar esse negócio de lado. Mas vamos realmente invocar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque realmente o nosso Deus realmente está sempre às portas. Se você realmente precisar de qualquer circunstância, Deus realmente Ele te ouve. E está pronto para te ouvir. Mas ao menos você invocar com outros deuses, realmente os outros deuses não têm ouvido para ouvir, não tem boca para falar com você, não tem mão para te palpar, diz um Deus parado. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus realmente que possa te ouvir em qualquer momento da sua vida. Às vezes você pensa assim, Deus realmente não está falando comigo. Às vezes pessoa pensa, às vezes nós pensamos que Deus está longe de nós, mas não está longe de nós. E realmente Ele está realmente calado. E quando Deus cala, porque está trabalhando em nossa vida. Quando Deus está realmente calado, Ele realmente está fazendo obra em nossa vida. E nesse momento que você precisa realmente clamar cada vez mais. Não desanima. Às vezes você pensa, eu estou desanimado, não vou dar conta desse recado. Deus não quer me ouvir, Deus realmente está longe de mim, mas não está. Deus está pertinho de você, Ele está realmente ao seu lado, te ouvindo toda a sua clamor, toda a sua oração, seu pedido, sua súplica. Ele está para te ouvir. Então, realmente, crê no seu Jesus. Realmente, continua tendo fé, continua clamando ao Senhor Salvador Jesus. Ele realmente Ele pode ouvir a sua súplica em todos os momentos. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada à apenas imagem. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Não deixa nada tomar conta, nada que realmente tira o seu eco a Deus. Não tira, não deixa, abandona tudo. Deixa só Jesus, só o nosso Deus para continuar ouvindo a sua súplica. De exato momento, no top 1.3 diz assim: nas suas mãos estão a profundeza da terra. Outra razão para adorar o Senhor consiste nos fatos de que a sua mão estão a profundeza da terra. Ele é o dono da terra, tudo está à sua mão. Mas realmente que maravilha, o nosso Deus, Ele é o dono dessa terra aonde que nós vivemos. No passado, realmente, Deus realmente olhou, diz, quando essa terra era uma terra vazia, realmente um abismo, Ele se transformou somente nessa terra maravilhosa que nós estamos. Mas às vezes pensando, tudo é dele, a terra está na mão de Deus. Ele faz dela o que Ele quiser. Se quiser destruí-la de um piscar de olho, Ele faz isto. E se realmente não quiser, Ele também não faz. Então deixa tudo nas mãos do nosso Senhor, nosso Deus. E Ele é o dono da terra e tudo que está na sua mão. A Bíblia afirma, no princípio criou Deus o céu e a terra. Irmãos, lá em Gênesis capítulo 1, versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Ele olhou, a terra estava vazia. E realmente em 7 dias Ele fez tudo que nesse mundo tem. As estrelas, a água, os mares, o sol, a lua, tudo que há nessa terra Ele fez em 6 dias. No 7º Ele se descansou. Os irmãos, realmente que maravilha. E realmente a pessoa pensa, esse mundo está difícil. Mas eu digo uma coisa, o mundo pode estar difícil para você, mas para Deus não está. Só confiar que Ele vai te ouvir a sua súplica. E realmente esse delegado da terra surgiu por um poder da sua palavra. Criou todos os cenários para que o homem pudesse viver, delegando-se a ele tarefa de cuidar, zelar, tirar o seu sustento. Mas que maravilha! O Senhor nos deu, construiu a terra, entregou na mão do homem para cuidar dela, que foi realmente o Adão. Similarmente, quando Deus fez os céus e a terra, Ele também fez um jardim do Éden, aonde que ali Ele fez o primeiro homem na face da terra, que foi Adão. E mandou-se agora, se cuida dessa terra. Realmente daí sai o seu sustento. Mas realmente Ele viu que todos os animais tinham a sua companheira, e mesmo assim Ele fez a mulher, fez a Eva,
para dar para Adão como a sua companheira. Irmãos, mas acontece que por causa da desobediência, lá na frente nós vamos falar sobre a desobediência, por causa da obediência de Adão e de Eva, realmente isso foi expulso dali. Mas nós ainda continuamos, nós temos o dever de cuidar dessa terra da onde nós vivemos, da onde sai o nosso sustento, da onde sai o nosso trabalho. Isso, irmãos, realmente é uma coisa maravilhosa. Assim o salmista convoca o povo para louvar o Criador. Simão, pois, embora sendo dono de tudo, compartilhou com o homem o seu benefício. Por essa razão é preciso contar com alegria e adoração ao Senhor nosso Deus. Que maravilha! Por essa razão é preciso contar com nossa alegria, com nossa gratidão, com nossa adoração para o Senhor, porque Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos dar aquela parte que mais necessitamos. Ele está aí para nos abrir as portas e nos dar aquela bênção que nós precisamos. Às vezes você pensa, esse mundo está difícil. Realmente está. Realmente esses últimos dias está difícil. Para todos nós, para o mundo, não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Está difícil. Mas isso realmente não é nada para Deus. Se Deus quiser acabar com essas coisas, com esse movimento que está acontecendo no Brasil e no mundo, Ele acaba em poucos segundos. Mas isso vai pela permissão do nosso Deus. Nós vamos partir para o nosso top 2, entendendo que é adoração. Vamos entender o que é adoração. O salmista faz um segundo convite. Ele fez o primeiro para adorar. Agora vamos ver qual só o segundo convite que ele fez. Ó, vinde e adoremos, prostremos e joelhemos diante do Senhor que nos criou. Que maravilha! Que convite mais maravilhoso que o salmista faz. Nos convida para nós prostrar, para nós dobrar o nosso joelho diante do nosso Senhor que nos criou. Irmãos, a coisa maravilhosa, a coisa mais gostosa tem a gente adorar o Senhor. A coisa mais gostosa tem a gente dobrar, ficar com o nosso joelho dobrado perante o nosso Deus. Perante um Deus que realmente que vai ouvir o que nós precisamos, o que nós necessitamos, isso que nós precisamos, Ele vai ouvir, Ele vai atender, Ele vai abrir as portas. Como disse antes, basta nós joelhemos e diante do nosso Senhor que nos criou. Há um convite em 3 atos: adorar, joelhar e prostrar. São 3 atos que realmente esse convite faz. Prostramos, adoramos, ajoelhar e o ser prostrar. Que maravilha! Top 2.1 diz assim: concerto de adoração. O concerto de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar algo, cântico, ou participar de algum culto. Mas não é assim dessa forma. Normalmente é bom a gente estar na casa do Senhor. É bom realmente a gente estar realmente louvando o Senhor. É muito bom realmente fazer essa adoração num coletivo com muita gente na casa do Senhor. Quando diz a parte da revista aqui, participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente de um louvor ou participação de um culto. Adoração é consistir em prostrar reverência, humilhar diante do eu sou. Simplesmente que maravilha! A primeira coisa maravilhosa é a gente adorar, participar, ficar realmente na presença dEle, sentir a presença dEle no nosso ser, sentir a presença dEle ao nosso lado. Às vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, que nós vamos fazer? Nós vamos para dentro do nosso quarto, o que a Bíblia nos ensina. Entra para dentro do seu quarto, tranca a sua porta e dobra o seu joelho e fala com Ele. Irmãos, a adoração, a oração realmente não é realmente pedir. Adoração, a oração realmente é conversar com Deus. Ou realmente pode ter um diálogo com Deus, conversar com Ele. Ó, Senhor, estou aqui, Senhor. Estou precisando de um conselho, estou precisando realmente de um sinal. Me dá um sinal, Senhor. Fala comigo. Ele realmente vai ouvir você. Basta você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, senta aqui ao meu lado.
Você ajoelha, você senta na sua cama, se da maneira que você quiser orar, ou sentado, ou ajoelhado, ou deitado, mas eu digo, o mais prático é sentado ou tão ajoelhado. Mas se você está sentado, pensa assim, senta aqui ao meu lado, senta aqui na minha cama, vamos conversar, vamos ter um bate-papo. Eu quero falar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor que está acontecendo isso e aquilo na minha vida. Faça, Senhor, um milagre na minha vida. E realmente, Ele vai te entender. Porque realmente você não está realmente simplesmente de um convite, simplesmente para uma reverência de humilhar. Às vezes não queremos humilhar na presença do Senhor, mas faz parte de nós humilhar na presença dEle, do que eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando o seu preceito, é a redenção da nossa vontade de Deus. Ato de adoração é simples, fez parte da vida do povo de Deus. O povo pode recorrer de diversas formas. Destaque em duas formas. Adoração doméstica é a mais antiga forma de adoração. A adoração doméstica é uma das partes mais antigas da face da terra. Os irmãos, a mesma pessoa naquela época não tinha igreja, então tinha sua família, então os seus cultos eram feitos dentro de casa. Coisa que nós estamos fazendo hoje em dia. Nessa pandemia, nós estamos fazendo os cultos dentro de casa, com as nossas famílias. Canta um hino, lê a palavra e assim sucessivamente. Todos os irmãos, realmente a adoração realmente é isto. É uma coisa mais prática, é a forma de adoração. Antes de Israel tornar uma nação, a família de Abraão, Isaac e Jacó adorava a Deus nessa forma. A adoração era realizada em sacrifício. Irmãos, antes de o povo de Israel sair, a família de Abraão, Isaac e Jacó adorava a Deus nessa forma. Realmente a adoração era realizada em sacrifício. Ali naquela época pegava qualquer animal, sacrificava ao Senhor aquele animal e adorava o Senhor. Só que esse animal tinha que ser um animal realmente limpo, um animal sem mancha, sem machucado, não podia ser manco, tinha que ser um animal perfeito em ordem, para ser oferecido em holocausto, ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Se eu não receber aquele sacrifício, se fosse um animal realmente doente, realmente tinha algum defeito. Os filhos eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Irmãos, realmente, naquela época, os filhos realmente era realmente criado, realmente nas formas, era aconselhado que dos filhos saíram na palavra do Senhor. Hoje também não é diferente. Nós pais e nós avós também é dessa forma. Traz os filhos e prega a palavra, ensina a ele a palavra do Senhor nosso Deus. Fala para ele do Senhor Jesus. Conta a história do Senhor Jesus para ele. Conta a história realmente do Isaac, de Abraão. Diz que abra a Bíblia, dá uma Bíblia para o seu filho, para ele ler, para ele realmente acompanhar as leituras da palavra do Senhor. Mas que maravilha se a gente vê hoje os filhos pregar a palavra. Infelizmente, muitos pais não fazem esse tipo de culto mais em casa. Muitos pais hoje não ensinam a falar realmente a palavra de Deus para os seus filhos. E por meio dessas instruções era rememorados o grande feito de Deus. 2. Adoração pública refere-se a diversas festas que tinha por objetivo relembrar o leito de Deus, feito de Deus, entre ele Páscoa, festa do tabernáculo e Pentecoste. Atualmente tinha essas festas da Páscoa, tinha a festa do tabernáculo e tinha a festa do Pentecoste, onde realmente o povo de Israel adorava ao Senhor. De uma que forma maravilhosa. O top 2 diz assim: a forma da adoração é conversar com a mulher samaritana. Simbolicamente, a forma de adoração, a forma da adoração, a conversar com a mulher samaritana. Jesus estabeleceu forma como se deve adorar, como ela ali apresentava questão quando lugar aonde se deveria adorar. Simplesmente que maravilha. A mulher samaritana, aquela mulher estava lá naquele posto, né? Diz que Jesus realmente passou, estava passando e parou, depois pediu ela água. Ela falou: Senhor, mas como posso dar água para o samaritano para dar água para um judeu? Deus, naquela época eles não tinham, o judeu com o samaritano não tinha muito amizade um com o outro. Mas o Senhor realmente falou para ela: mulher, se tu conhecesse a palavra, realmente eu te daria água viva que jorraria no seu ventre, no seu ventre. Mas ali realmente eu disse: então, Senhor, tu me dá essa água.
Mas o Senhor diz, mas é a forma de adorar o Senhor, de levar a mente ao conhecimento da palavra de Deus. E Deus, de tanto judeu como samaritano, estava preocupado com o aspecto externo da adoração, ou seja, com rituais, com o local onde está acontecendo. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Às vezes nós preocupamos, irmãos, somente para adorar o Senhor, preocupamos com lugares. Quer dizer, que a pessoa, que esse povo aqui está preocupando somente com lugares, somente um lugar mais bem arrumado, diz um lugar chique, um lugar bonito, para fazer a adoração ao nosso Deus. Mas somente, às vezes nós preocupamos também hoje de uma casa bonita, uma igreja bonita, para servir, para adorar o Senhor. Faz parte, não é pecado, é bom. Mas o importante não é nesses lugares bem arrumado, rituais, quando diz aqui, rituais no local onde estava acontecendo. Realmente, Jesus está preocupado de realmente reconhecer, esclareceu para ele o Espírito e adorar o Senhor em Espírito em verdade. Às vezes a pessoa está adorando o Senhor, mas não tem Espírito. Às vezes a pessoa está ali meditando, falando, orando, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas o Espírito também está longe da vida dele. O Espírito está bem longe da distância, aonde que ele está bem longe de Jesus. E Jesus quer realmente que o Espírito fica junto, que adore em Espírito, em verdade. Não só de boca para fora, mas de boca para dentro, puxar lá de dentro, do Espírito, da alma. Realmente chorar, derramar lágrimas nos pés do Senhor. Porque realmente hoje tem muito pouca adoração na casa do Senhor. Hoje realmente a pessoa não está preocupando de adorar o Senhor. Hoje o pessoal está preocupando com tantas coisas carnais, com tantas coisas realmente que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas vamos adorar. Vamos esquecer um pouquinho das coisas do mundo. Vamos esquecer um pouquinho da internet. Vamos esquecer um pouquinho das tecnologias. E vamos falar mais com Deus. Porque realmente isso é uma coisa muito importante. Está na presença do Senhor. Isso, irmãos, somente o simbolismo em substância não tem qualquer valor para Deus e mérito. O primeiro de rituais confirma que adora o Senhor, mas suas condições está longe de representar uma atitude de adoração verdadeira. Adoração é que apenas cumpre o aspecto rituais, mas na espelho de atributo de Deus é uma falta de adoração. Então, se realmente quer que nós adoramos o Senhor, como disse antes nas minhas palavras, realmente a pessoa está preocupada mais com os locais bonitos, está preocupada mais de falar bonito, está preocupada mais de fazer uma oração, que a oração realmente cheia de muitas palavras lindas, mas está esquecendo de fazer a adoração. Se eu te adoro, Senhor, eu quero programar, Senhor, eu quero o Senhor ficar junto comigo. Eu quero realmente programar cada vez mais na Tua presença. Não seja falta, não falha, mas busca a Deus com sinceridade, realmente com espírito em verdade. O top 2.3 diz assim: atitude para uma verdadeira adoração. Estou correndo muito não, irmão. Diz atitude para uma verdadeira adoração. Alguma atitude contribui para uma verdadeira adoração. Que atitude? Diz realmente, tem que ser realmente verdadeira adoração. Ter uma vida de oração. Irmãos, realmente é uma coisa muito importante. Mas são muito poucos os dias que a pessoa tem isso. Ter uma vida de adoração. Lá em casa, realmente, esses dias nós estávamos conversando com a minha esposa, realmente nós estávamos conversando sobre realmente a pessoa aconselhar, dar conselho para alguém. E muitas vezes a pessoa busca o conselho para uma pessoa, naquela pessoa, se eu falei assim, essa pessoa realmente ela tem que buscar realmente a adoração, ela tem que buscar um conselho de uma pessoa, de uma mulher, de uma irmã, que é uma mulher de oração. Uma mulher realmente que tem os joelhos realmente dobrados na frente do Senhor. Não é qualquer pessoa que te deve pedir ajuda para a nossa vida, mas aquela pessoa realmente tem uma vida de adoração, de oração ao Senhor. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Irmãos, ao menos nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos buscar a presença do Senhor em todo o tempo.
Irmãos, somente haver pessoa ora só uma vez por dia, às vezes passa semanas sem orar, passa somente 3, 4 dias sem buscar a presença do Senhor, e quer que Deus opera. Simplesmente Deus não opera dessa forma. A pessoa tem que ter realmente uma vida realmente no altar do Senhor, e ter uma vida realmente nos pés do Senhor, uma vida de oração. Que eu diz a parte A, diz aí depois o apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Por intermédio da oração, cultivamos o nosso relacionamento com Deus. Através da nossa oração, nós vamos ter um relacionamento mais perto com Deus. Como você realmente, a pessoa deve ter realmente um relacionamento com Deus e se não fala com Ele. Deus realmente não vai entrar na vida de ninguém se a pessoa não convidar. A própria Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ao abrir a porta, eu entrarei e sairei com ele e ele comigo. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor realmente, Ele não vai realmente atender uma pessoa se a pessoa realmente não buscar a presença dEle. Se realmente não ter uma vida de oração na presença do nosso Deus. E termo meditar significa, entre outro suspiro, refletir, pronunciar, é preciso ir a palavra de Deus com fé, interesse consciente de que dependemos do Espírito Santo. Diz, a palavra Deus é com fé, interesse conscientemente, é buscar, independentemente, mas o Espírito Santo tem que estar em nossa vida. Para conhecermos o propósito de Deus, entender, examinar as nossas condutas, então de acordo com a vontade de Deus, saber que se a nossa conduta está realmente com a vontade de Deus. Porque realmente a pessoa quer andar de qualquer maneira e quer ver se Deus está entrando na vida dele, está de acordo com Ele, está de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, somente nós somos servos, nós somente servos na presença do Senhor. Não importa que cargo que ele tem na igreja, seja realmente um pastor, que seja um evangelista, seja qualquer outro cargo, que seja uma missionária. Isso aí realmente é um cargo que nós ganhamos na igreja, é um ministério que Deus nos dá. Mas lá no céu não vai entrar o pastor, não vai entrar o evangelista, não vai entrar o presbítero, e muito menos a diaconia ou missionário. Lá no céu vai entrar os lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E somente, e para entrar no céu, para ter esse privilégio de entrar no céu, tem que ter realmente a nossa vida, nossa conduta está realmente ligada ao nosso Deus. E o propósito, o processo da santificação envolve com o contínuo despojo de tudo que nós convém, que estão em Cristo. Revestimento, atitude contribui para o nosso aperfeiçoamento, um viver para a glória de Deus. Oh glória! Um viver para a glória de Deus. Um viver para a glória do Senhor Jesus. Um viver realmente só para Deus. Um viver realmente só para a vontade de nosso Deus. Irmãos, para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, inicialmente é uma obrigação nossa para nós estar mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus. É muito bom estar na presença de nosso Senhor. O top 3, irmão, diz assim: é preciso estar atento à palavra de Deus. É preciso estar atento à palavra de Deus. Mas por que tem que estar atento à palavra de Deus? Porque realmente a palavra de Deus está se cumprindo, cada dia que passa está se cumprindo. Às vezes a pessoa não está percebendo, mas Jesus está vindo aí. A igreja, a palavra do Senhor está cumprindo nossa vida. A palavra do nosso Deus está cumprindo nesse mundo que nós estamos vivendo, a palavra de Deus está se cumprindo cada vez mais. Então por isso nós temos que ficar atento à palavra de Deus. Nós que somos céus, nós somos conhecedores da palavra do Senhor, aí que nós temos que estar mais atentos ainda na palavra de nosso Deus. Porque quando adora, o povo de Deus deve manter a atenção e demonstrações e alerta de Deus. O seu povo e que procura aprender para não incorrer no erro do passado. Irmãos, qual é esse erro do passado? O passado é aquele erro que os povos de Israel realmente desobedeciam a Deus e ele realmente andou 40 anos no deserto. Sofreu 40 anos lá no deserto por causa da desobediência de Deus, por causa da desobediência de não obedecer a palavra de Deus, não ouvir o que o Senhor está para atender o nosso coração. Top 3.1 diz assim:
ouvir a voz de Deus. Que maravilha! Que coisa mais gostosa é ouvir a voz de Deus. Irmãos, realmente é uma experiência tão gostosa. Eu ouvi aquela palavra do Senhor no nosso ouvido. O Senhor fala aquela voz mansa. Quando diz um hino que nós cantamos na harpa, manso e suave, Jesus está chamando. Irmãos, realmente que coisa maravilhosa, manso, aquela palavra mansa e suave, que é a voz do nosso Deus em nosso coração. O Salmo 95 é uma alerta teve de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem se eu ouvir a voz de Deus. O salmista está falando de obediência, de observar o estatuto do Senhor, se seguir a sua vontade. Irmãos, realmente, é uma coisa que eu sempre falo, sempre prego nas minhas mensagens, quando vou pregar, dar uma mensagem na igreja, sempre eu falo assim com a igreja que o analfabeto da escola de ensino fundamental começa com a letra A, B, C, D. Mas só que o alfabeto do crente começa diferente. Não começa com a letra A, começa com a letra O. Mas como assim, pastor Isaías? Diz a palavra O, diz a palavra começa a obedecer. Obedecer, diz, esse é o nosso analfabeto do cristão. Começa com a letra O. Aprende bem isso. Realmente, onde diz o ensino fundamental, lá ensina o analfabeto com A, B, C, D. E nós, no ensino da palavra do Senhor, começa com a letra O. Obedecer a palavra do Senhor, obedecer o que o Senhor quer em nossa vida. E falando isso, obediência de observar o estatuto do Senhor, seguir a sua vontade. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atenda a sua determinação e segue. Irmãos, somente a ovelha é uma coisa importante. A ovelha é um animal que vários irmãos já pregaram, dizem que a ovelha é um animal muito dócil, um animal realmente muito manso, e não faz mal a ninguém, e não sabe se defender. Mas só tem uma coisa, e conhece a voz do seu pastor. Quando realmente o seu pastor realmente chama elas, dá o sinal, realmente conhece a voz do seu pastor. Pode chegar qualquer outra pessoa, chegar a pessoa realmente chamar as ovelhas, não atende, não vai, porque realmente ele conhece a voz do seu pastor. Irmãos, realmente a voz de Deus precisa. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atende a sua determinação e segue. A voz de Deus precisa ser ouvida todos os dias. Deus repreende severamente aqueles que andaram pelo caminho da desobediência. Mas realmente é a coisa mais triste, a pessoa andar no caminho da desobediência, a pessoa não obedecer. Às vezes a pessoa pensa que realmente diz, eu não vou obedecer ao meu líder, não vou obedecer ao meu pastor presidente, não vou obedecer ao meu pastor regional, nem ao pastor realmente local das congregações, nem ao meu pastor presidente. Acontece isso, você deve obedecer o pastor local, o pastor regional, o pastor também, o presidente. Somente você ao não obedecer, é um pecado. Então é o pecado de desobediência, o pecado de feitiçaria. Então você não deve ir por esse lado, você deve obedecer a voz do seu pastor. Quando o pastor falar com você, ouve, atente, escuta a voz dele, você vai sair muito bem. Se você obedecer a voz do nosso pastor, a voz do seu pastor, você nunca vai para o caminho errado. Mas cuidado com as vozes do diabo, que também ele imita, e tenta imitar a voz do pastor para enganar as ovelhas. Acontece, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós não vamos para esse caminho, não vamos obedecer a voz do inimigo. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprender-se, obedecer, obedecendo. Aprender-se, obedecer, obedecendo. Esse é o dilema. Obedece, obedecendo. Nunca desobedece o que o seu pastor te ensina. Nunca desobedece a palavra de Deus. Porque realmente aqui diz Jesus ensinou ao seu discípulo o caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou, ele o amava. Conduziu, reflexo, pois isto determinou, apacenta as minhas ovelhas. Muito que disse ama Cristo e não obedece a sua palavra, enfrentando
o amor de Deus revela por meio da obediência. Jesus realmente perguntou para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Passou um pouquinho de tempo à frente, Jesus tornou a perguntar para ele a segunda vez: Pedro, tu me ama? Pedro realmente respondeu: Senhor, realmente eu te amo, Senhor, tu sabe. Na terceira vez, o Senhor perguntou: Pedro, tu me ama? Pedro realmente tristeceu, ficou triste, baixou a cabeça, ficou triste, mas disse: Senhor, tu sabe que eu te amo, tu apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, realmente, essa foi a cirurgia que o Senhor fez em Pedro. E faz também em nós, e também o Senhor pergunta para nós. Jesus pergunta para você também: você ama a Jesus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo que há nesse mundo, você ama a Deus? No seu reflexo? Você realmente ama Jesus como deve ser amado? Tu cuida da minha palavra, obedece a voz. Simão, no top 3.2 diz assim: não endurece o coração. Irmãos, realmente tem pessoas que têm um coração tão duro, tão fechado, um coração que tem pedra nesse coração. Realmente, a pessoa é cristão, mas tem o coração endurecido. Muitas vezes, irmãos, a pessoa não pode ter esse coração endurecido. Principalmente nós somos evangélicos. Havia pessoas assim: não, mas como a pessoa evangélica tem o coração fechado, tem o coração duro. Mas o Salmo alerta o povo de Deus: não endurece o coração como Meribá, e como nos dias da tentação no deserto. Em decorrência da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. A impressão de endurecer consiste em resistir, ouvir a voz de Deus. Os irmãos, realmente Deus falava com o povo lá no deserto, com o povo de Israel. Os irmãos, que Deus tinha, que o povo naquela época tinha privilégio de ouvir a voz de Deus ali naquele deserto. E a pessoa ainda tinha o coração duro. Os irmãos, realmente todos os pregadores que pregam sobre a tirada do povo de Israel do Egito. Sim, fala assim que Moisés não foi difícil de Moisés tirar o povo de lá. Mas foi difícil tirar o Egito do coração do povo. Que o povo realmente tinha um coração duro, vibrado pelas coisas que lá em Israel, lá no Egito, tinha. Que ofereciam as cebolas, as pessoas davam vontade de comer aquela cebola, vontade de comer as carnes, tinha vontade das coisas que o Egito oferecia. Mas esquecia que também era escravo também lá no Egito. Irmãos, realmente Deus começou a ficar entristecido com esse povo. Mas por isso que nós não podemos persistir o erro do passado. Irmãos, realmente nós não estamos lá no deserto naquela época, onde Israel passou, mas esse mundo que nós vivemos é um deserto. Esse mundo que nós vivemos é um deserto que nós vivemos. Havia pessoas que mas como assim, pastor Isaías? Esse mundo tem muitas coisas boas, tem cidades lindas e maravilhosas, mas tem o mesmo, é um mundo. Mas eu digo uma coisa: havia pessoas, estou falando a parte espiritual. Havia pessoas, vamos voltar à parte espiritual, havia pessoas realmente tem o que desejo realmente das coisas lá do mundo, quando ele estava lá no mundo ainda, quando não tinha aceitado Jesus. Quando eu era crente, eu tinha carro, eu tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo lá, tinha vida boa. Agora depois que eu aceitei Jesus, o negócio está diferente. Você pensa que realmente ser crente, ser servo, se realmente servir a Deus é fácil? Não é fácil. Servir a Deus não é fácil, mas também não é difícil. Somente uma coisinha simples, uma palavrinha. Realmente que nós devemos fazer, obedecer. Obedecer a santa palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Obedecer o que a palavra do Senhor nos diz. É simplesmente, porque nós vamos lembrar lá do erro do passado. Lá no mundo eu tinha isso, tinha aquilo, e agora não tem. Havia, meu irmão, havia pessoas, lá no mundo a pessoa tem muito rico, a pessoa era rica, ficou pobre, mas sabe qual é a razão? A pessoa realmente se a pessoa tinha muitas faturas, tinha muitas coisas boas no mundo, agora não tem, porque se continuar ele não vai seguir o Senhor com sinceridade. Então por isso que Deus tira e dá para ele só o necessário de você sobreviver. E muitos que dizem ama Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor de Deus é revelado para o meio da obediência. Se você quer o amor de Deus, se você realmente o amor de Deus na sua vida, basta
você obedecer. O top 2 diz assim, perdão, mas me perdi aqui. O coração endurecido, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. Apressou-se a endurecer com existir resistência a ouvir a voz de Deus. Resistência é acreditar nas promessas de Deus. O coração endurecido é uma terra rochosa e sempre não está plantada. Consequentemente, não haverá produções de fruto. Nossa terra precisa estar preparada para receber a palavra de Deus. Assim produz fruto, portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Simultaneamente, está falando sobre a terra. O coração rochoso, um coração cheio de pedra, não dá fruto. Você que já trabalhou na roça, já viveu em área agrícola, você sabe que quando você vai fazer uma plantação de uma roça, o que você precisa, primeira coisa, é preparar a terra, arar a terra, pôr a terra preparada para depois você jogar a semente. Se você jogar a semente numa terra dura, não vai nascer. Não vai germinar na terra, não vai se brotar, não vai crescer, não vai dar fruto. Então, por isso, somente o coração endureceu como uma pedra, como uma rocha, com a terra rocheada. Mas se você esmorecer o coração, realmente esse coração vai dar fruto. E quem é esses frutos? São aquelas almas que estão lá fora, que você vai pregar a palavra para ele, e vai ganhar para Jesus e vai trazer ele para a igreja, vai trazer para a casa do Senhor. Esses são os frutos. Não é um fruto de aumento de que você pega lá nos pés de laranja, no pé de maçã, alguma coisa assim. Não é esse fruto que eu estou referindo. O fruto é de ganhar almas para a glória do Senhor. Se, irmãos amigos, se o seu coração está com um coração calmo, um coração mole, uma terra preparada, você pode ter certeza, a produção de fruto vai ser uma produção boa. Você vai dar muitos frutos, vai dar fruto realmente à vontade, vai ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Você vai se tornar um ganhador de alma, como Jesus chamou a Pedro. Pedro, realmente, como era pescador, realmente estava pescando naquela pescaria maravilhosa teve lá. Eles foram pescando a noite inteira, não conseguiu. Mas no outro dia, de manhã cedo, o Senhor Jesus estava com ele no barco. E ele falou assim: lança a rede. E lançou a rede lá do lado direito, e realmente a rede encheu de peixe. E não deram conta de puxar a rede para dentro do barco. De tanto peixe ganhou, de que pescaram. Depois chegou lá de fora, Jesus falou para Pedro: partiu assim, você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. Irmãos, que maravilha! Deus também quer fazer de você também a mesma coisa, de pescador de homem, pescador de alma para a glória do Senhor Jesus. O top 3 diz assim: a relação como o Salmo 81. Tem um Salmo 81, tem um Salmo também que possui relações com mensagem pregoada no Salmo 95. Inicia clamando ao povo adorações e um cântico festivo, mas também faz com alerta ao povo de Israel. Quando ao caminho das obediências, fala da promessa, aquele que obedece à voz do Senhor. Socialmente, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua vida. Basta você obedecer. Ah, pastor, realmente está difícil. Mas não está nada. Basta obedecer, obedece o Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Deixa Deus ouvir, abre o seu coração, deixa esse coração de pedra para um lado, quebra essas pedras. Obedece a voz do Senhor, começa a louvar o Senhor com um cântico novo. E abra o seu coração, louva o Senhor e deixa Ele agir na sua vida. Você vê que maravilha, falando das promessas daquele que obedece a voz do Senhor. Relevante, repetições e quando ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para o nosso dia. Cantar, lembra dos feitos do Senhor, mas mantém interesse a disposições em viver de acordo com a vontade de Deus. Por nesses salmos e outros textos, envolve obediência. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, se você realmente não está obedecendo à voz do Senhor, passa agora. Passa nesse exato momento, passa a ouvir, passa a obedecer à voz do Senhor, que está pronto para te ouvir, meu querido, porque realmente ele só basta você abrir o coração e dobrar os seus joelhos perante a Ele. Diz: Senhor, eis-me aqui, faz de mim segundo a tua vontade. E Ele vai fazer e vai envolver a obediência no seu coração. Simplesmente,
Esse é a minha lição nesse dia. Irmãos, somente vamos partir para a conclusão que diz assim: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções de evidência para o povo de Deus. Não despreza a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Cultiva a sua vida na obediência ao Senhor nosso Deus. Assim, meu querido, eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade para o nosso irmão pastor Josimar, que me fez esse convite de estar aqui para gravar, para filmar essa eleição de hoje. E convido você, meu irmão, assim que nossa igreja estiver ativo, abrindo, não deixa de frequentar as escolas bíblica dominical. Você é precioso, você é um aluno precioso na presença do Senhor. Faça o pedido da revista, a nova revista que vai estar para chegar. Faça o pedido da sua revista, estuda, diz assim, vamos para a escola para aprender. Daqui da escola bíblica dominical, que saem os pastores, que saem os evangelistas, que saem os missionários. Se você não vir na escola, você não tem como você ensinar para alguém da sua igreja daqui no futuramente. Deus abençoe, agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Carlos César Monteiro, que é nosso pastor presidente desse campo tão maravilhoso da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Uberaba. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.